Oi, gente de Paz e Bem. Este é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem, aqui no canal Paz e Bem e na TV 247 também. Nosso encontro, que acontece toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, é replicado toda quinta-feira na TV 247. Então, quarta-feira ao vivo no canal Paz e Bem. Quinta-feira ele é reapresentado, relançado na TV 247 e fica disponível para você assistir quando quiser. A gente tem feito uma jornada com o Faustino, que é um verdadeiro curso de espiritualidade. Um curso de espiritualidade transversal. Não é um curso de espiritualidade católica, nem budista, nem do Islã, nem hindu. Não, ele é um curso de espiritualidade que vai atravessando os caminhos do diálogo religioso. E hoje o tema é exatamente diálogo, e um dos maiores buscadores do diálogo interreligioso e do diálogo entre as pessoas da história, Thomas Merton. Thomas Merton, um buscador do diálogo. Estou muito animado para essa conversa de hoje, Faustino. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui, estar falando sobre um dos místicos que eu mais estudei. E um místico que, nas minhas orientações de tese, foi o maior número de teses que eu orientei, dissertações, foi sobre Thomas Merton. E o maior número de cursos de místicas que eu dei foi sobre Thomas Merton. Então, realmente, eu me sinto muito à vontade e muito feliz de trabalhar o tema. Você tem muitos textos sobre Thomas Merton também. Nós vamos passear brevemente por dois desses textos, nesse encontro de agora. Semana que vem nós vamos continuar falando de Thomas Merton. Então, gente, imperdível. E realmente, Faustino é um mestre de Thomas Merton no Brasil. Tem muita gente já chegando aqui para a nossa conversa. Selma Gouveia, dizendo que adorou conhecer Thomas Merton, vai conhecer muito mais hoje. O pessoal da Biblos, Albenir Alexandre, Jocely, muita gente chegando desde já. Marisa Andrade, olha, eu estou muito emocionado. Falei para o Faustino antes de ir ao ar, porque as pessoas, muita gente já sabe, eu tive uma experiência de vida monástica com os beneditinos. Mas tentei, antes de entrar para o mosteiro do Mosteiro São Bento de Vinhedo, em São Paulo, e depois para os Cistercienses, eu tentei durante anos entrar na Trapa, no Mosteiro Trapista de Campo do Tenente, Nossa Senhora de Novo Mundo, no interior do Paraná. Aqui no Brasil tem um Mosteiro Trapista masculino e um feminino, ali perto também, no interior do Paraná. Um Mosteiro Trapista importante no mundo hoje. Não deu, mas fiquei muito amigo, frequentei muito. E, Faustino, essa coisa dos mosteiros, né? A vida de muita pobreza nos mosteiros e de muita... as coisas, tudo tem um valor muito diferente do que aqui no mundo. Tinha uma lembrança importante de Thomas Merton, ou ainda tem, no Mosteiro Trapista aqui no Brasil, que era um casaco do Thomas Merton, que estava lá e que ia rodiziando entre os monges do Mosteiro Trapista aqui no Brasil. Então, gente, se preparem, vai ser uma jornada especial sobre Thomas Merton, um buscador do diálogo com Faustino Teixeira. A palavra é sua. Bom, nós vamos trabalhar, então, o tema do Thomas Merton como buscador. Só relacionar, porque em determinado momento da minha vida acadêmica eu decidi trabalhar os buscadores do diálogo. E publiquei um livro pela Paulinas, Buscadores do Diálogo, e depois continuei com outro livro, Buscadores Cristãos no Diálogo com o Islã. Então, foi um período de quase 8 anos trabalhando os buscadores do diálogo, e entre eles, e um dos mais importantes, foi justamente o Thomas Merton. E o que eu busco fazer nesse primeiro texto, que foi apresentado pela primeira vez para a Faculdade Teológica de Santa Catarina, lá que eu apresentei e falei pela primeira vez sobre esse texto, eu tentei apresentar, então, o itinerário espiritual de Thomas Merton, que foi um monge singular. Ele não é um monge tradicional. Ele foi sofrendo um processo na sua vida espetacular de transformação, numa linha de muita mudança, muita abertura dialogal e de autoquestionamento da sua perspectiva na Trapa para ser um monge encarnado no tempo, encarnado na história. Ele nasce
em janeiro de 1915. 31 de janeiro, seu pai era da Nova... Ele nasce em Prades, nos Pirineus franceses. E seus pais eram artistas. Seu pai da Nova Zelândia, sua mãe americana, ambos artistas. Eu acho que essa raiz artística na vida de Thomas Merton vai ser muito importante para ele. E ele também não entrou de sopetão na vida mística. Ele veio da vida secular. Ele era literato, ele vinha das letras, né? Ele estudou na Universidade de Colômbia, depois estudou em outros lugares, né? Ele passou por Cambridge, depois passou por Colômbia, na universidade, e uma vida tumultuada, porque, por exemplo, quando ele viveu em Cambridge, isso nem todo mundo sabe, quando ele viveu em Cambridge, ele foi pai. Ele teve um filho com a Sílvia, uma amiga, deve ser dessas farras universitárias. Ele foi pai de um menino e ninguém sabe para onde, o que aconteceu com esse menino. Alguns achavam que a mãe e o filho teriam morrido num acidente, mas até 1944 o Thomas Merton tinha ideia da presença dessa criança e deixou no seu testamento uma parte destinada ao menino. Então, ou seja, a vida de Thomas Merton foi uma vida muito marcada por esse tumulto existencial. Tanto é que vai ter uma clássica oração de Thomas Merton, que eu não sei se nós vamos ver essa oração hoje ou na semana que vem, onde ele fala do que ele se entende como pessoa. Ele fala, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde vou, eu acho que Deus está acompanhando a minha trajetória. Então, essa itinerância de Thomas Merton vai marcar muito a sua perspectiva. O ato da sua conversão, de retomada do cristianismo, vai acontecer por volta de 1938, através da leitura de um grande historiador da igreja, Etienne Gilson, da filosofia medieval. Ele vai ler, então, o livro Espírito da Filosofia Medieval e vai descobrir um outro jeito de Deus, uma outra perspectiva de Deus. Isso, então, vai marcar profundamente essa caminhada de Thomas Merton. Também ele vai se encontrar com o monge hindu Brahmacharya em 1938, e ele vai falar sobre esse monge no seu diário. O Thomas Merton tem um longo diário, vários volumes, são 7 volumes, e tem também um número enorme de cartas. Então, a gente conhece mais o Thomas Merton, além dos seus inúmeros livros, os seus diários e as suas cartas, e no seu diário, isso aí é um trecho do diário. Isso, um resumo, um dos livros de uma parte dos diários dele, né? É muito bonito. É muito bonito isso aí. Isso mesmo. Então, ele encontra esse monge, ao qual ele vai dedicar algumas páginas do seu diário, e curiosamente, o monge de outra tradição religiosa vai aconselhar o Merton a ir para as raízes cristãs, né? Vai aconselhar o Merton a ler Santo Agostinho, a Imitação de Cristo. Isso, então, é um primeiro embate, ou um primeiro choque que vai viver Thomas Merton na sua vocação religiosa, que depois vai encontrar guarita entre os trapistas. Ele tentou em várias congregações, tentou com os franciscanos, tentou de outras formas, mas o fato dele ter tido um filho era um empecilho muito grande para as ordens aceitarem. Ele acabou sendo aceito depois de uma longa negociação no mosteiro de Kentucky, na abadia de Nossa Senhora de Getsemane, nos Estados Unidos, em 1941. Ele chega lá e permanece até sua morte, em 1968. É fantástico, né, Faustino? Porque essa chegada do Thomas Merton ao tema da espiritualidade, ele era um sujeito inquieto, né? Ele vivia inquietude. Essa coisa da busca, eu acho que era algo que está presente no Merton desde a infância, e talvez ele não soubesse nem o que ele exatamente buscava, né? Ele vai encontrar num texto, portanto, num apelo intelectual,
Um Caminho para a Busca, com Etienne Gilson, que é realmente fantástico, e aí com o Brahmachari, que vai dizer para ele, tá ótimo, meu filho, mas vai fazer o caminho da sua tradição de espiritualidade aí do Ocidente, que é o cristianismo. Nada de vir aqui para o budismo, não. Que é uma coisa que o Dalai Lama fala recorrentemente, né? Vocês aí no Ocidente vão fazer o caminho de vocês. Esse negócio de budismo é para nós aqui, né? E o grande livro que eu orientei, a tese de doutorado do Sibélio Cefas Pereira, esse livro aqui, Thomas Merton, Contemplação no Tempo e na História. Eu acho um dos grandes trabalhos do Brasil feitos por Thomas Merton. Ele é professor na PUC de Belo Horizonte, mas no campus de Poços de Caldas. Foi um orientador brilhante, vem da tradição metodista, curioso, metodista estudando Thomas Merton, né? E ele, então, divide, a partir da bibliografia enorme que ele trabalhou, 4 momentos da vida de Thomas Merton. O primeiro período é o seu noviciado, que vai de 42 a 44. O segundo período se inicia em 44, quando ele faz os primeiros votos, finalizado em 49, quando é ordenado. O terceiro período começa em 49, quando for ordenado, e se estende até 55, quando se torna mestre de noviços. E o quarto período se inicia em 55, quando se torna mestre de noviços, até o momento em que começa a escrever uma série de publicações importantes, entre as quais a Sabedoria do Deserto. E o último período, o quinto período, começa em 65, né? Iniciando de 65 a 68, que é a parte final da vida. Em 68 ele morre eletrocutado por um ventilador num congresso em Bangkok, quando ele falava sobre marxismo e vida monacal. Que vida fantástica de Thomas Merton. Nossa, impressionante. E paradoxo, né? Ele que passou a idade adulta inteira dentro do mosteiro, a primeira vez que, de fato, ele chegou a ter pequenas saídas, muito breves, mas a primeira vez que ele, de fato, sai do mosteiro para uma jornada mais alongada... Ele morre. Tá igual o Guimarães Rosa, que ele sabia que ia morrer quando ia assumir a Academia Brasileira de Letras, assumiu, 3 dias depois morreu, né? Thomas Merton, de fato, ele chegou até a prever, de alguma forma, que ele iria morrer. Tem alguma referência nos diários dele. Ele passa, então, 26 anos junto com os trapistas. É um período bem forte, né? E foram raras ocasiões em que ele teve permissão para sair. Ele nem sempre teve uma boa convivência com superiores gerais, a não ser o último. Ele passou por 3 superiores, né? E o último, o Abádio, é que ele teve um pouco mais de relação amorosa, embora ele teve algumas regalias. Por exemplo, os trapistas não podem escrever romances, livros, né? E Thomas Merton teve autorização para escrever, como teve autorização para receber pessoas. Ele era muito visitado, porque ele se tornou uma figura de renome internacional. Então, em 68, ele consegue autorização para fazer uma viagem à Índia, escreve depois, nós teremos um livro póstumo, que é o Diário da Ásia, onde ele vai relatar essa viagem, e nessa viagem, então, ele falece em 1968, né? Com esse acidente impressionante. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão é entender o Thomas Merton como um buscador. Ele foi, antes de tudo, um buscador. Toda a sua vida foi marcada pela ideia de viagem, de partida. Que viagem? Viagem rumo a Deus, ao mistério sem nome. Já no seu clássico livro, que o fez famoso, A Montanha dos 7 Patamares, nós temos 3 traduções brasileiras. Agora saiu a tradução da Vozes, e agora já saiu uma outra tradução. Ele já faz menção às suas aproximações da igreja. Por exemplo, na sua visita a Roma, é muito bonita a experiência da visita que ele faz a Roma, do carinho que ele tinha com as igrejas de Roma, né? com toda a experiência artística
e sagrada de Roma. Então, já teve uns primeiros encontros de aproximação com o catolicismo nas suas viagens. Tem também uma famosa viagem que Thomas Merton faz a Cuba, e também que é impressionante, com a Nossa Senhora do Cobre, né? Então, ele teve momentos que ele relata nesse diário que é impactante. Eu acho, quem quer começar a estudar Thomas Merton, eu aconselho A Montanha dos Sete Patamares. É o diário. Essa tradução, de fato, acho que... Ó, Thomas, esse aqui foi um best-seller na época que ele lançou, né? Que saiu. Grande best-seller. Então, quem quer começar, o que o Faustino falou, quer começar, eu vou botar a referência, tá? Na descrição do vídeo. Está aqui, A Montanha dos Sete Patamares, um grande diário do Thomas Merton, que acaba exatamente quando ele entra no mosteiro. É muito interessante essa história. Então, ele é um buscador. E ele diz, numa das passagens que eu cito no meu texto, né? Num certo sentido, estamos sempre viajando. Viajando como se não soubéssemos para onde vamos. Não podemos alcançar a posse perfeita de Deus nessa vida. É por isso que estamos viajando, e viajando no escuro. Então, tem esse dado de uma teologia negativa, apofática, na visão de Thomas Merton, e a gente se identifica muito com ele, porque ele é uma pessoa que se encontra perdida, né? Na obscuridade, e que tenta ir tateando na sua história, e sempre vivendo a vida contemplativa em relação com o compromisso no mundo. Isso que vai marcar essa trajetória. Eu coloco uma frase, a oração que marca o Thomas Merton e que eu rezo praticamente todos os dias e que está no livro As Orações da Humanidade. Ele fala o seguinte: Senhor, meu Deus, não sei para onde vou, não vejo o caminho diante de mim, não posso saber com certeza onde terminará, nem sequer em realidade eu me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a tua vontade não significa que em verdade o esteja fazendo, mas creio que o desejo de te agradar te agrada realmente. E espero ter esse desejo em tudo que faço. Essa é uma das mais famosas orações de Thomas Merton. É uma oração que ele expõe a sua perplexidade consigo mesmo e a sua perplexidade nessa busca do mistério que não tem nome, do mistério que brilha em todo lugar e que ninguém tem posse. Então, ali está presente essa dinâmica em Thomas Merton, que é alargar as cordas, ultrapassar as fronteiras. São duas expressões que marcam o itinerário de Thomas Merton. Temos que alargar as cordas do catolicismo, temos que ultrapassar as fronteiras, temos que dialogar. Então, não há que ficar apegado ao passado, embora o passado seja importante. O desafio é ouvir com sensibilidade e atenção aos sinais dos tempos, uma expressão que vai ser consagrada no Concílio Vaticano II. Muito querida pelo padre Chenu, dominicano. Sim, eu estava aqui já colocando para o pessoal que está ao vivo o link para quem quiser comprar A Montanha dos Sete Patamares. E ele vai. E esse é muito interessante, porque a vida do Merton, essa reflexão que você traz, né, Faustino? É esse paradoxo, né? Ele vai para a vida monástica, a gente olha para a vida monástica, é silêncio, isolamento. Não, ele vai para a vida monástica para encontrar e não para se isolar, né? E ele tem uma visão, nós vamos ver com calma sobre isso nessas duas vezes, uma visão de vida contemplativa muito diferente do que a gente normalmente imagina como vida contemplativa. Porque a vida contemplativa para ele é vivenciar a cotidianidade do real. Quer dizer, vida contemplativa não é fugir do mundo. A vida contemplativa é se inserir com plena atenção ao mundo que as pessoas estão vivendo o seu trajeto. Então, o desafio dele é essa sensibilidade, essa escuta do tempo. Então, ele diz numa das passagens do seu diário: minha obrigação é não parar de avançar, crescer interiormente, rezar, livrar-me dos apegos,
desafiar os medos, aumentar minha fé, que tem sua própria solidão, procurar uma perspectiva inteiramente nova e uma nova dimensão na minha vida. Então, no Merton na Intimidade, que é um trecho do diário, ele vai falar justamente essa visão de que as ideias de um místico, elas têm que estar em permanente gestação. O místico nunca pode estacionar. Não há como chegar no caminho. A trajetória da vida monástica é caminhar, 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 dialogar. Não? Ou seja, e a grande tentação que ele vê como problemática na vida monástica é desistir de indagar, desistir de procurar, se instalar. Ele fala, essa é a maior ameaça que pode acontecer na vida monástica, é a instalação. Ele mesmo vai manifestar a Ernesto Cardenal, que vai ser o seu noviço, e com o qual ele vai estabelecer uma relação de profunda amizade. Tem um livro específico que relata a correspondência longa que marcou a trajetória de Cardenal e Thomas Merton. Ele vai falar, a trapa não é para nós poetas, a trapa é mais para militares. Ele tinha problemas com a trapa, o Thomas Merton, porque ele achava que era muito rigor, muita regra, muito horário. Então, ele cada vez não deixou de viver na trapa, mas ele sempre buscava um modo de vida mais livre até se tornar eremita e ter autorização de ser eremita no final da sua experiência na trapa. Ernesto Cardenal também é trapista. Ernesto Cardenal está vivo, né, 95 anos de idade, se eu não estou enganado, lá na Nicarágua. O Papa reabilitou ele recentemente, foi um momento marcante de Francisco, e ele foi tema aqui, do Faustino Teixeira Paz e Bem. Então, quem assistiu, tá lembrando, Thomas Merton, nós já falamos de Thomas Merton aqui, nós falamos de Thomas Merton, do Ernesto Cardenal por Thomas Merton. Agora estamos falando do Cardenal, do Thomas Merton na direção do Ernesto Cardenal. Realmente foram grandes amigos, né, Faustino? E no livro de memória do Ernesto Cardenal, são 3 volumes. O primeiro volume é Vida Perdida. Ele vai dedicar uma boa parte da sua experiência com Merton na trapa. Então, a gente tem um acesso a Thomas Merton. Como é que ele foi mestre de noviço? Através do olhar do Cardenal. É muito interessante e é muito bonito você ver o Merton através dos olhos do Cardenal. E é interessante que tudo que ia acontecendo na sua vida, na vida de Merton, porque o Cardenal ele não conseguiu ficar muito tempo na trapa, porque ele não se adaptou com a saúde. Ele saiu da trapa e foi depois se ordenar sacerdote fora da trapa, né? E tentou levar o Thomas Merton para fazer uma experiência comunitária na Nicarágua, mas o Papa Paulo VI não deu autorização. Então, o Merton teve que ficar nos Estados Unidos e mantinha correspondência com o cardenal, que fazia uma experiência monástica em Solentiname, na Nicarágua. Então, eles corresponderam. E quando, então, Merton foi fazer a sua viagem final na Ásia, em 68, ele escreveu para Cardenal. E é muito curiosa essa carta. Ele fala, tem uma sensação precisa de que se está abrindo um novo horizonte e não sei o que é. Então, ele sabia que nessa experiência da Ásia alguma coisa nova ia acontecer na vida dele. Eu acho que se ele continuasse vivo, ele seria um monge totalmente revolucionário, Thomas Merton, né? Quer dizer, realmente dialogal, né? Então, ele dizia, ainda a Ernesto Cardenal, se é algo na Ásia, então necessitarei de uma graça muito especial. Então, ou seja, ele relata o momento que ele parte para a Ásia, relata para o cardenal, dizendo que ali se abre um novo horizonte importante na sua vida. E ele escreve, em setembro de 68, Thomas Merton, ele escreve na correspondência com o cardenal, ele fala, vou com a mente toda aberta. É interessante, ele não vai para a Ásia
com a cabeça trapista. Ele vai para ouvir. Ele vai para ouvir. Sem ilusões, diz ele, sem nenhuma ilusão especial. Minha esperança é simplesmente desfrutar dessa longa viagem, tirar proveito, aprender, mudar, talvez encontrar alguma coisa ou alguém que me ajude a avançar na minha própria busca espiritual. Sinto que aqui não há muito para mim no momento, na trapa, né? E que preciso me abrir para um monte de novas possibilidades. Então, esse é o Merton, saindo da trapa, indo para a viagem para a Ásia, escrevendo para Cardenal e falando do desafio que se vê diante dele nessa viagem, que foi a última viagem que ele fez na vida. É simbolicamente muito forte essa. A gente viu, você falou no começo, né? Quem introduziu o Merton, vamos dizer assim, responsável por lançar o Merton na vida de espiritualidade cristã, foi um monge hinduísta da Ásia. Então, alguém da Ásia, da espiritualidade asiática. E quem vai fazer a transpassagem de Merton, né? Então, quem vai... imerso nesse mundo da Ásia também, que ele vai fazer a passagem, né, do fim da sua vida para o início de uma nova vida, né, de uma nova jornada. É muito interessante como a Ásia está presente no começo e no fim começo de Merton, né? E falando sobre marxismo, né? Curiosamente. Pois é. Foi o último tema a última palestra. Foi no intervalo da palestra da sua assessoria que ele passou mal depois do almoço e morreu, né? Então, nós vemos aqui 3 apelos na vida de Merton. O primeiro apelo é o apelo da contemplação. É o da vida, que é um tema que eu vou trabalhar ainda mais fortemente na semana que vem. A sede de contemplação é o primeiro apelo de Thomas Merton. Thomas Merton era alguém que buscava a solidão, que buscava a contemplação, que buscava a vida interior, que entendia que o caminho da experiência de Deus passa pelo mundo interior. Então, ele foi tocado, muito tocado por Santo Agostinho, muito tocado pelas leituras que ele faz da tradição beneditina, de buscar justamente o caminho da oração, o caminho da solidão, como sendo 2 amores fundamentais, até ele chegar em 65 e conseguir o ápice da sua vida contemplativa, que é a vida eremítica. Ele conseguiu um lugar a 1,5 km do mosteiro, dentro das terras do mosteiro, uma casinha onde ele passou a viver ali no meio da mata, e ali amadureceu os grandes trabalhos que Merton fez, reflexões do diário. Os momentos mais bonitos são os que ocorrem depois de 1965. Né? Ele vai relatar isso no seu diário. Eu vou ver se encontro aqui para mostrar para vocês. Eu tinha num livro uma foto dele. Ah, tá aqui. Ó, olha aqui, Faustino, a foto exatamente desse eremitério dele lá na capa. É aqui, né? Esse eremitério que o Faustino estava descrevendo para nós, e aqui ele na biblioteca, né? Se eu não estou enganado, deixa eu ver. Eu acho que é a biblioteca dentro do eremitério dele. Eu diria que é um eremitério meio chique para os padrões da América Latina, mas não deixa de ser um eremitério, né? Quer dizer, muita gente no Brasil gostaria de morar no eremitério desse, né? Mas é uma experiência, de fato, de solidão que ele vai ter. E uma outra expressão de Merton que é interessante, que me faz lembrar São João da Cruz, é que a solidão que Merton busca é uma solidão sonora, para usar a expressão de São João da Cruz. Por que sonora? Porque na solidão ele não está buscando uma vida separada do mundo. Ele, na sua solidão, ele vai tentar ouvir as grandes questões, os grandes impasses, os grandes emblemas que a humanidade vai estar vivendo. E ali nos Estados Unidos, naquele momento, era o momento chave da Guerra do Vietnã, era o momento chave da luta contra a opressão negra, e todos esses engajamentos Merton tomou como seus. Por isso que ele foi um nome maldito para os Estados Unidos,
A palavra paz era uma palavra praticamente proibida no tempo de Merton. Ele escreveu um livro sobre a paz que foi proibido, ele não deixaram ele publicar o livro só saiu depois da sua morte. A imagem que marca esse pensamento do Merton, eu vou expressar aqui com os termos do Merton. Ele diz: o que é a solidão sonora? Quando as cordas são largadas, e o barco já não está mais preso à terra, mas avança para o mar sem amarras, sem restrições. Então, essa experiência contemplativa, você larga as cordas que te amarram à terra e deixa a água te levar para o horizonte do mistério. Então, essa é a visão que ele vai tentar passar para nós, e a mata vai ser o seu espaço radical de oração quando eremita, né? Ele diz: é uma delícia, não posso imaginar outra alegria na terra além de ter um lugar e nele ficar em paz, viver em silêncio, pensar, escrever, ouvir o vento e todas as vozes da mata, viver à sombra da grande cruz de cedro, preparar-me para a minha morte, meu êxodo, para o país celestial, amar meus irmãos e todas as pessoas, rezar pelo mundo todo e pela paz e o bom senso entre os homens. Você vê que experiência contemplativa bonita que ele coloca, né? Quer dizer, então, no fundo, o contemplativo para Thomas Merton é uma frase famosa de Thomas Merton, que é retomada por Ernesto Cardenal. Ele fala: o contemplativo é como peixe na água, simplesmente vive. Simplesmente vive. Então, no fundo, o que ele fez ali no seu eremitério? As orações de Merton eram orações contemplativas, não tinham necessariamente papéis que o orientavam. Ele estava ali diante das árvores, dos riachos, das folhas, e vivia a experiência de um mistério da gratuidade da experiência do mistério maior. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar, esta experiência de vida contemplativa é uma experiência de abertura, né, e não de fechamento. Justamente, é o que eu chamo de a vida contemplativa. É uma vida que trabalha em favor da integralidade do ser. Quer dizer, a vida contemplativa, ela pressupõe um trabalho interior que integra o ser humano e o prepara para o desafio fundamental de estar na história sintonizado com o mistério de Deus. Então, é uma experiência de aguçar os sentidos para perceber o canto do universo, que é o tema da vez que vem, né? Quer dizer, a contemplação te prepara para ouvir o canto das coisas. No fundo, a contemplação é uma experiência da vida. Não é nada mais, nada menos do que isso. O contemplativo é alguém que está presente no tempo. Ele dizia lá no seu eremitério: o que eu faço aqui? Eu estou presente no tempo, na história, né? Atento, não deixando que nenhum apelo de Deus se perca na história. Fazer ouvir esse apelo de Deus. Esse é o desafio fundamental da vida contemplativa para Thomas Merton. Você faz uma citação no seu texto, Faustino, que me impressionou demais do Merton, que ele diz assim: a vida espiritual de uma pessoa é simplesmente a vida de todos se manifestando nela. Isso aí. E quando é que ele descobriu isso? Na famosa experiência de Louisville, 1958. Ele toma a consciência, e me fez lembrar bastante o Frei Carlos Mestres, né? O Frei Carlos Mestres falava sempre assim para nós, no Brasil, né? Você nunca deve entrar sozinho na oração. Você deve sempre levar o sofrimento do seu povo na oração. Quer dizer, a oração não é uma experiência solitária. Ela se faz em solidão, mas ela traz para dentro de si toda a dor do mundo. Então, no fundo, o Thomas Merton captou isso ali em Louisville, num centro comercial.
ele olhou para as pessoas que estavam ali no centro comercial, fora da trapa, e olhou para dentro delas, como se pudesse olhar para fora da superfície das pessoas, no coração das pessoas, e captou no coração das pessoas um ponto virgem. Ou seja, o que é ponto virgem? É um ponto intocado pelo pecado, pelo limite, pela opressão. Ou seja, no âmago de cada pessoa existe um ponto que não faz parte dela, que é de Deus. E Thomas Merton olhou para as pessoas em Louisville e viu essa semente, essa centelha de Deus, e de repente percebeu como é que essas pessoas que são portadoras de centelha de Deus podem se brigar entre si, podem experimentar o ódio entre si, porque se elas levassem a sério o que elas têm no mais íntimo de si mesmo, o que elas fariam é se adorariam, se ajoelhariam e se adorariam mutuamente. Essa é a famosa experiência de Louisville, que vai favorecer Thomas Merton perceber que a sua oração não é dele. Ele diz, a minha oração não é minha, a minha oração é de todos. Quer dizer, eu trago na minha oração a dor de todo o povo, de toda a história. Essa é a famosa experiência de Louisville, 1958. Maravilha. Muito legal. Não, estou muito impactado mesmo. É muito bonita essa trajetória do Merton e ela nos convoca muito, né? Porque ela traz... Porque, gente, quando... Essa ideia da vida contemplativa, o Merton viveu no mosteiro, viveu no eremitério, mas o Faustino está trazendo aqui para nós, comunidade Paz e Bem, comunidade 247, um convite para experimentar a vida contemplativa na nossa vida cotidiana, né? Não precisa todo mundo sair correndo para ir para dentro do eremitério, não, experimentar essa vida de contemplação no nosso cotidiano. Né? É o que já falava Thich Nhat Hanh também, né? Quer dizer, o zazen se dá quando você acorda e até quando você dorme, né? Quer dizer, o dia inteiro é o nirvana se faz no samsara, né? No dia a dia, no correr do dia a dia que você faz a experiência contemplativa. Isso também colocava Merton. E aqui eu retomo uma coisa que você colocou e que para mim é central para todos os meus orientandos de mística. Eu falo sempre para eles. Quanto mais Merton se adentrava na vida eremítica e solitária, mais dilatava a percepção da bondade de todas as coisas. Quer dizer, quanto mais ele aprofundava dentro de si, mais ele percebia a importância da compaixão e a importância da percepção da beleza de todas as coisas. Quer dizer, essa visão de que a vida contemplativa provoca humanização do seu ser, provoca uma experiência de integralidade do ser, que faz com que o seu modo de atuar no mundo seja marcado pela humildade e não pela arrogância. Então, é uma forma de purificação, de depuração do eu, de inserção do eu de forma mais profunda no próprio tecido da história. No fundo, por quê? Porque quem faz a experiência contemplativa está tentando ir polindo o seu organismo, o seu coração, até chegar a captar o ponto virgem que habita no centro de cada um de nós. Quer dizer, essa ideia de ponto virgem que vem da tradição islâmica e que Thomas Merton capta através de Louis Massignon, que é um grande estudioso do Islã, e a partir de Louis Massignon, Thomas Merton integra essa percepção de ponto virgem que habita o íntimo de cada um na sua forma de compreender a vida contemplativa. Né? E ele, curiosamente, e aqui é uma coisa que faz lembrar você, não sei se você lembrou disso no seu texto, você é alguém que, como eu, acorda antes do dia amanhecer, 5 da manhã. E o Thomas Merton fala que a experiência da trapa provoca você acordar muito cedo. Então, você consegue perceber na natureza o ponto virgem. Quer dizer, a natureza, há um momento do dia, do amanhecer, não é ainda dia e não é mais noite, é alvorada, né? Você consegue perceber o dia que está começando a ser,
que não foi ainda dominado pelo cotidiano, não foi ainda dominado pela malvadeza, onde os pássaros estão dando os seus primeiros trinados, os primeiros pios. Esse momento do dia, o amanhecer, para Thomas Merton, é um momento fundamental para se perceber o mistério de Deus e para se captar o ponto virgem. É isso aí. Eu retomei uma jornada de espiritualidade mais intensa depois que comecei o canal Paz e Bem, exatamente porque me obriguei a voltar a acordar cedo, às 4 da manhã, e aí fazer a jornada até o início do dia, o nascer do sol, e aí ver, né, essa caminhada, porque na Trapa, gente, é mais cedo, tá? É 2h30 da manhã que se acorda na Trapa para a primeira oração comunitária. Então, você vai fazer a travessia da madrugada até amanhã. Então, você vai vendo o mundo acordar, né? O mundo vai acordando. Os pássaros vão acordando. É fantástico, é maravilhoso. E é curioso que nós vimos o Grande Sertão Veredas há pouco tempo, né? No Grande Sertão Veredas também há uma experiência. A experiência do demo, do pacto com o demo, se dá à meia-noite na encruzilhada. E quando o dia vai amanhecendo, o Tatarana, o Riobaldo, ele vai transformando o seu ser como num processo iniciático e se torna um novo ser no início da manhã. Quer dizer, o início da manhã é um tempo favorável para você ser de novo. Então, essa experiência que o Thomas Merton identifica com ponto virgem. Eu vou ler um pedacinho do Merton sobre isso, que é muito bonito. Ele fala: os primeiros pios dos pássaros que despertam marcam o ponto virgem da aurora, sob um céu ainda desprovido de luz real. É um momento de temor reverente e de inexprimível inocência, quando o Pai, em perfeito silêncio, lhes abre os olhos. O momento mais maravilhoso do dia é aquele em que a criação, em sua inocência, pede licença para ser de novo, como foi na primeira manhã que uma vez existiu. Então, esse é o ponto virgem, que você capta na natureza. E os monges trapistas, quando se reúnem na capela noturna, diante do ponto de luz do sacrário, aquela luzinha, todos os olhares voltados, aquilo ali também pode ser sinalizado como ponto virgem, né? Quer dizer, todos os olhares e todos os cantos se voltam para aquele ponto cego, aquele ponto de nada, que é a razão fundamental do nosso ser. Isso é muito bacana, né? É um ponto de nada, é um ponto cego, é um ponto pequeno, que é a razão nobre do nosso ser, né? Então, ou seja, o mistério habita o recanto mais secreto do ser humano. E Merton captou isso e acha que a vida contemplativa ela é um exercício para você captar esse horizonte, esse que está no seu mundo interior e que está espraiado na maravilha das coisas também. Quer dizer, não é só no mundo interior, está espraiado. O perfume de Deus está em todas as coisas, como diz os padres da igreja. É fantástico, porque a gente vê no Merton profundamente cristão católico, profundamente trapista, como ele vai compondo a jornada dele com o diálogo com o budismo, com o hinduísmo, com o islamismo. É muito forte essa coisa do Merton, né? É muito forte essa capacidade dele de se manter trapista com fricções, atritos, tudo, mas incorporando de maneira aberta. E aí é o que vai dar, talvez, a terceira dimensão, né, que você fala da dimensão do Merton contemplativa, compassiva, e essa terceira dimensão que é exatamente a abertura dialogal, né? Mas ele coloca uma coisa que é importante em torno da preparação interior para isso. Ele fala, você tem que ter um exercício de quê? De receptividade. Ou então, no sentido técnico, passividade. Passividade não é deixar de fazer as coisas. É estar aberto a receber os influxos do mistério que acontecem ao seu redor, nos sinais que brilham ao seu redor. Então, esse é o apelo da contemplação, que se desdobra num apelo compassivo, que é o segundo apelo, mas antes de entrar num apelo compassivo, ele vai falar uma expressão muito bonita, que a vida contemplativa
ela é aperfeiçoada no trabalho de cela, que é um trabalho individual, da vida individual. Mas eu vou falar do trabalho de cela na semana que vem, mais especificamente. Então, o segundo apelo é o apelo da compaixão. Quer dizer, o primeiro apelo é da contemplação, o segundo apelo, que está diretamente ligado à contemplação, é compaixão. Quer dizer, todo o contemplativo tem que se desdobrar no amor. Você vê Santa Teresa de Ávila fala, não fique aí encapotado na oração. Se você vê alguém sofrendo, você larga a sua oração e se compadece do que sofre. Então, a compaixão faz parte da dinâmica fundamental da vida contemplativa. Então, a ecumene da compaixão é um traço forte na vida de Thomas Merton, e ele escreveu um livro famoso sobre a paz na era pós-cristã, onde ele vai colocar justamente o grande desafio da paz, da busca da paz, como exercício fundamental do monge contemplativo. E o terceiro apelo, que é o apelo dialogal. Quer dizer, essa experiência da Ásia, e mesmo antes da experiência da Ásia, Thomas Merton dava cursos para os seus noviços sobre as religiões. Tem livros publicados de Thomas Merton, que não estão acessíveis a nós em português, que relatam as aulas de Thomas Merton. E muitas das aulas de Thomas Merton eram sobre o sufismo, sobre o budismo. Então, ele passava, porque ele entendia que a tarefa do mestre de noviços não é simplesmente inserir os noviços na vida tradicional dos santos, da vida espiritual, é inserir os noviços, preparar os noviços para a inserção na realidade. Essa era a dimensão fundamental. E dentro desse apelo, o apelo dialogal, e que ele já tinha tido experiências de contar Desliga o seu tom e liga de novo. Vamos ver se dá. Não. Deixa eu ver se eu silenciar o meu aqui se resolve. Faustino, você escuta? Você consegue desligar o seu som? Vai lá em cima da barra, vê se você desliga o seu som. Desativa o microfone. Tem uma barrinha escura em cima, tem um microfone cortado bem em cima dele.
é uma barrinha preta, e aí tem o microfone cortado. Clica em cima dele, vamos ver se vai dar. Você está ouvindo? Está todo mundo ouvindo de você aqui, ó? Tá esse eco o tempo todo, as pessoas não estão escutando. Ah, pronto. Ô, gente, acho que vai resolver. Vamos ver. Pronto. Tá me ouvindo? Ótimo. Vamos ver agora se a gente te escuta. Fala. Não tô te ouvindo aqui, deixa eu ver. Não tá saindo o seu som por aqui, não. O microfone agora silenciou aí. Acho que nós... Puxa vida. O seu microfone silenciou. E agora? Deixa eu ver. Tá ouvindo? Não, eu tô te ouvindo por aqui. Vamos fazer uma tentativa, gente. Vocês vão me dizer se isso aqui vai dar certo ou não. Pode falar. Alô? Vamos ver se vai captar. Pode falar. Posso continuar o finalzinho, então? Isso. Então, o terceiro apelo tá ecoando. Tá ecoando. Não tá dando. Deixa eu fazer com a câmera do... Ah, perfeito. Vamos tentar. Nós vamos tentar agora fazer direto com a câmera do computador. Vamos ver. Tá ouvindo agora, certo? Não, continuamos sem ouvir. Que coisa chata. Nunca vi um negócio desse. Então, não tá dando para ouvir. Vamos ver aqui. Ainda tá o eco, as pessoas me ouvem. Gente, não estamos... Eu sei que tá dando para ouvir pelo celular, mas não vai ficar bom. A gente não vai ter condição de... Fica um eco no fundo, nós não vamos ter condição de continuar. Vamos fazer assim, Faustino, se você topar. A gente tem esse finalzinho do nosso encontro, agora são 5:06, que é exatamente o tema do diálogo e da morte do Merton. A gente podia começar por isso no próximo encontro, e aí... Pode ser? Então tá bom. Então vamos fazer assim, porque de fato nós não vamos conseguir agora a condição técnica para isso. Espera aí, deixa eu botar você aqui mais alto. Fala. É a natureza do problema técnico, né? É isso aí. Então, próximo encontro nosso vai ser o finalzinho dessa questão do diálogo em Thomas Merton, e aí nós vamos para a próxima temática dele, já entramos, que é o canto das coisas. É isso aí, né, Faustino? Perfeitamente. Então, fica assim, gente. Desculpas aí pelo problema técnico, mas é da vida. É da vida desse mundo da tecnologia. A gente, então, na próxima quarta-feira, às 5h, vamos, de qualquer maneira, a nossa programação era continuar com Thomas Merton. A gente faz esse final da questão dialógica com Thomas Merton e começa a ouvir o canto das coisas pela voz do Faustino. Valeu, Faustino? Tamo junto. Paz e bem, gente. Paz e bem.